Um dos gêneros literários que os meninos mais gostam é o gênero das aventuras. Paisagens exóticas, personagens corajosos, perigos inesperados e incontornáveis. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 obras de aventura extremamente envolventes, fundamentais para meninos dos 10 aos 13 anos. E, eu aviso já, eles costumam adorar estes livros. Rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes. E hoje eu vou falar de uma forma bem rápida, direta e concisa 5 livros de aventura que estão aqui do meu lado. Muito bons, muito legais para meninos dos 10 aos 13 anos. Eu vou ordenar os livros deste vídeo por ordem de complexidade, ou seja, os dois primeiros são muito relevantes, três primeiros muito relevantes, que os meninos gostam muito. O quarto já exige um pouco mais de maturidade e o quinto ele é o mais polêmico, embora também seja uma obra muito respeitada em vários âmbitos da literatura. Então, para começar, um livro que não é novidade para ninguém, eu já recomendei muitas vezes aqui no canal. Ai, Pedro, você está sempre falando deste livro. Olha, livro bom é para ser recomendado vezes sem conta. E aqui o primeiro livro da lista é sim O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. É um autor que eu adoro, tem muita poesia, estimula o imaginário e o vocabulário de uma forma excelente. Então, Hobbit, recomendo. Já recomendei dezenas de vezes aqui no canal. E depois todos os livros da Terra-média escritos pelo Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, O Silmarillion. Mas um primeiro livro que não é surpresa para ninguém é o Hobbit. Já gravei vídeos aqui no canal sobre o Hobbit. Quem quiser mais informações, vê o link que eu vou deixar aqui em cima no card. Em segundo lugar, um livro também super divertido, super engraçado, com um personagem principal incrível, que é aqui A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Júlio Verne, que é considerado o pai da ficção científica, um autor muito bom. Os livros dele normalmente começam de uma forma mais lenta, mas quando a história engata, são muito divertidos, muito engraçados. E aqui neste livro, narra-se a história de um milionário inglês, chamado Phileas Fogg, que faz a aposta com os amigos, assim, uma aposta meio boba. E ele diz que é possível, assim, dar a volta ao mundo inteiro em 80 dias. Destaco que, na época em que o livro foi escrito, não existiam aviões. Muito menos da forma moderna como existe hoje. Então, o milionário apostou com os amigos, olha, não, é possível, sim, dar a volta ao mundo em 80 dias. E, como é possível, eu vou prová-lo. Então, ele sai numa aventura de 80 dias com o criado dele. E eles resgatam uma princesa na Índia, eles têm muitas aventuras no mar, eles passam pelos Estados Unidos, o trem deles é atacado por índios. E ele tem um duelo com um senhor americano também. E tem uma hora que eles têm que queimar o barco. Depois tem um detetive que fica perseguindo o Phileas Fogg, achando que ele é um ladrão que fez um grande roubo na Inglaterra. Os personagens são super engraçados. Eu adoro o Phileas Fogg, o protagonista do livro. É muito bom. Tem a volta de 300 páginas. É um vocabulário um pouquinho mais exigente que o do Hobbit, mas é um livro de aventuras super legal que eu recomendo sempre. Então aqui, ó, o Hobbit e agora A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E em terceiro lugar, um livro que eu não tenho aqui de forma física porque eu emprestei ele, mas é um livro que eu adorei, que também foi escrito pelo mesmo autor, Júlio Verne, que é o Miguel. Miguel Strogoff é, na minha opinião, o melhor livro que o Júlio Verne escreveu. Melhor até do que A Volta ao Mundo em 80 Dias. Porque ele narra a história de um mensageiro russo chamado Miguel Strogoff, daí que vem o título do livro, que é encarregado pelo czar, ou seja, pelo imperador da Rússia, de levar uma mensagem para o outro lado do país numa situação de guerra. O país é invadido pelos tártaros, pelos muçulmanos, e ele tem que levar uma mensagem de forma anônima, é evidente, pelo país todo. E nesta jornada, ele conhece uma senhorita chamada Nadia. É como eles têm uma relação como se fosse de irmão e irmã e passam por muitos perigos e cenas assim bastante envolventes e imersivas. Ele chega a ter que matar um urso com uma faca para salvar a própria vida e a da senhorita, e demonstrar muita virtude ao longo da jornada, prudência, temperança, justiça, fortaleza. Ele coloca o dever dele de cumprir a missão acima de tudo,
Tem uma hora em que os inimigos da Rússia capturam a mãe dele, a velha Marfa Strogoff. Enfim, é um livro de aventuras muito legal. O personagem principal, Miguel Strogoff, é super educativo. Então, para meninos, é um livro de aventura essencial e pouca gente conhece. Eu nunca vi ele recomendado em nenhum lugar. Miguel Strogoff, do Júlio Verne. Em quarto lugar, um livro que neste momento está sendo lido no meu clube do livro, aí na turma dos mais velhos, exatamente dos 11 aos 13 anos. O link do meu clube do livro com a página, as informações estão na descrição do vídeo. É aqui a Ilíada. Calma, é evidente que eu não estou dizendo que rapazes dos 10 aos 13 anos têm que ler a Ilíada no original. É o que estou segurando uma adaptação muito reconhecida e extremamente bem feita, bem escrita, por um professor da Universidade de Coimbra chamado Frederico Lourenço. Ele também fez uma adaptação excelente da Odisseia. E este é basicamente um livro que é um grande clássico, uma obra fundadora da literatura ocidental, a Ilíada de Homero, de uma forma palpável, acessível, mastigada para meninos, para jovens, por Frederico Lourenço, é o subtítulo do livro, que é a grande história grega, a Guerra de Troia, em que Paris, o príncipe de Troia, rapta a mulher mais linda do mundo, Helena, leva ela para a cidade e há uma grande guerra entre gregos e troianos à volta por causa dessa mulher. E depois os deuses gregos, Zeus, Poseidon, Afrodite, Hera, Atenas, Apolo, cada um toma o seu lugar. Várias figuras famosíssimas da mitologia grega são exploradas, como Aquiles, como Agamenon, como Paris, como Heitor. E é um livro que dá para explorar muito. Recomenda-se uma certa contextualização, principalmente para meninas que não têm muita familiaridade com mitologia grega. Então, uma coleção muito boa é do Menelau Stefanes. Mas aqui, olha, Ilíada do Frederico Lourenço é um livro de guerra mesmo, de batalha. Tem muita espadada, muitos combates, muitos duelos. E aqui, para meninos dos 10 aos 13 anos, é muito bom, muito recomendável. E em quinto e último lugar, perdão, o livro mais polêmico da lista, que eu já conheci gente que adora, que acha incrível, o melhor livro de sempre, um dos melhores livros da história para criança. E outras pessoas como eu nem gostam assim tanto, nem acham que é uma obra tão fascinante, mas tem o seu interesse e eu recomendo, que é aqui A História Interminável do Michael Ende, A História Sem Fim. Michael Ende, ele é o mesmo autor do Jim Knopf, Lucas o Maquinista, e Jim Knopf dos 13 Piratas, que também são livros para rapazes que eu recomendo. E este livro, ele é muito interessante, porque ele narra a aventura de um rapaz, o Bastian, que ele tá dentro deste livro, e ele, dentro do livro, pega em outro livro, e a história, ela inclusive tem partes da história, perdão, que são escritas aqui, tem um exemplo. Partes da história que são escritas aqui numa letra, numa tipografia escura, e outras numa tipografia mais avermelhada, para mostrar a diferença que está fora do livro, dentro do próprio livro. E no livro que ele entra, é uma viagem, assim, é que é um exercício de imaginação brutal. É que são umas coisas muito fantasiosas mesmo. Tem uma irmã, minha irmã nem gostou tanto do livro, porque é muito fora da realidade. Algumas pessoas consideram que é demasiado fora da realidade. Mas tem o seu interesse. Tem a tentação do Bastia, né, do poder limitado, aqui a frase que está atrás do livro. Faz o que quiseres. O final é super interessante. E depois tem um símbolo que é de uma cobra engolindo outra cobra pela cauda. E é esta cobra que está sendo engolida, engolindo outra cobra. Que é um símbolo como se fosse um infinito. É um livro muito curioso, porque você vai acabar o livro e começar de novo o mesmo livro. E faz sentido. E do ponto de vista de aventura, é evidente, porque aqui não. Se tem um livro em que não falta aventura de jeito nenhum, é aqui A História Interminável do Michael Ende. Então aqui você já tem 5 recomendações bastante valiosas, bem preciosas, de livros de aventura fantásticos para rapazes dos 10 aos 13 anos. Já recebi grandes elogios acerca do Hobbit, muito boas recomendações acerca da Volta ao Mundo em 80 Dias, e os alunos do meu clube lá do Miguel Strogoff também adoraram o livro.
Então, só para recapitular, em primeiro lugar, livros de aventura para rapazes dos 10 aos 13 anos. O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, óbvio, nenhuma surpresa. Depois, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Depois, também do Júlio Verne, Miguel Strogoff, um livro bom demais. Depois, A Ilíada, adaptada para jovens, pelo Frederico Lourenço. E por último, mas não menos importante, A História Interminável, do Michael Ende. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, aperta aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E me manda aqui nos comentários se você já leu algum dos livros que eu citei neste vídeo. E se você leu mais do que um, qual você gostou mais. Inclusive, ó, pais, por favor, comprem, façam os filhos de vocês lerem estes livros, porque eles valem a pena. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!